Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre as leis de Kirchhoff. Essa é um outro conceito que é muito deixado de lado por quem está iniciando na área de eletrônica e eletricidade, ou melhor, iniciando no estudo do Arduino, é o não estudo dessas leis de Kirchhoff. Leis essas que ajudam muito para o entendimento dos circuitos elétricos, juntamente com a lei de Ohms, é a ferramenta necessária para que a gente consiga entender qualquer circuito elétrico. E também que a gente possa dimensionar quais são os melhores componentes para determinadas aplicações. Então, não vamos deixar de aprender esses conceitos. Vamos lá? Uma das primeiras coisas que a gente precisa aprender é alguns termos referentes a um circuito elétrico. Aqui nós temos um circuito onde a junção de dois ou mais condutores, ele nos designa nó. Então, assim, se eu tenho dois ou mais fios, nós temos um nó. Essa é uma definição. Outra definição é o ramo. O ramo é um circuito entre dois nós, tá? Como está aqui nesse circuito aqui, de duas resistências, uma de 4 e 2 ohms. E a outra definição é a definição de malha. Malha é todo circuito fechado que inicia em um nó e termina nele mesmo, sem que se repita um nó. Então, esses três conceitos são muito importantes para que a gente possa entender o que são as leis de Kirchhoff. Só relembrando ou reafirmando, nó é aquele ponto onde tem dois ou mais conectores em um fio. Ramo é a junção, é o circuito que está entre dois nós. E a malha é onde você tem um circuito fechado que vai de um nó ao outro sem que os nós se repitam. A primeira lei de Kirchhoff, ou lei das correntes, ou LKC, ou lei dos nós, ela se aplica aos circuitos paralelos, né? E ela é definida como o quê? É a soma das correntes que entram em uma junção, nó, como a gente tinha falado, é igual à soma das correntes que saem dessa mesma junção. Bem simples. Vocês estão vendo esse circuito aqui? Eu tenho várias correntes e aqui no meio eu tenho um nó. Então, a lei ela me fala que as correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Então vamos lá. Se eu tenho aqui, quando eu determino que a corrente que entra é o sinal, é o sentido que eu coloco para a corrente. Então aqui eu estou falando que o I1 ele está entrando. Então é mais I1. Qual que são as outras correntes que estão entrando? I3. I3 está entrando também. Então mais I3. Outra, o I5. Mais I5. Está entrando também, ó, indo para o nó. I6 não, I7 também. Está entrando no nó. Então, essas são as correntes que entram. Se essas são as correntes que entram, ela é igualada às correntes que saem. E as correntes que saem são o I2, vocês podem ver aqui, ó, o sentido que foi determinado, está saindo do nó. O I4 também está saindo. O I6 e o I8. Então, essa lei de Kirchhoff, ela foi baseada na lei da conservação da energia, onde nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então, você não vai ter acréscimo de corrente, nem perca de corrente. Uma outra definição da lei das correntes de Kirchhoff é que a soma algébrica de todas as correntes que se encontram em uma junção ou nó é igual a zero. Observação. As correntes que entram em um nó, atribuímos o sinal de positivo. As correntes que saem do nó, atribuímos o sinal de negativo. É a mesma coisa, a diferença é que nós vamos igualar a zero. Então, lá, entrando, mais I1 e 2. Saindo, menos I2. Entrando, mais I3. Saindo, menos I4. Entrando, mais I5. Saindo, menos I6.
entrando mais I7 e saindo menos 18. Essa soma algébrica é igual a zero. Um exemplo que a gente pode ter para definir um circuito é definir qual a corrente que a gente não tem. Então, nesse caso aqui, a corrente 8, eu não tenho ela. Então, como que eu faço para encontrar essa corrente a partir dessa definição da lei das correntes? Se eu pegar lá e fazer a mesma definição, onde eu igualo as correntes de entradas e correntes de saída igual a zero, a única incógnita que eu tenho é o I8. Então, eu faço toda a soma algébrica e vai me restar o 8 menos I8 igual a zero. Fazendo a jogada algébrica, matemática, eu tenho que I8 ele é igual a menos 8. Multiplicando isso por menos 1, eu tenho a minha corrente de 8 amperes. E no sentido correto da seta. Por que eu falo sentido correto da seta? Porque uma das definições, uma das coisas que acontece quando nós estamos definindo qual é a corrente faltando, se por um acaso o valor ele desse um valor negativo, isso me informaria que a corrente ela está entrando e não saindo. Tranquilo? Uma outra lei de Kirchhoff é a lei de Kirchhoff para a tensão, o LKT, ou lei das malhas. E essa lei é aplicada aos estudos dos circuitos em série, como uma poderosa ferramenta de análise. A LKT afirma que as tensões aplicadas a um circuito fechado é igual à soma das quedas de tensão ao longo do circuito. Uma definição aqui é que todo resistor ele gera uma queda de tensão. Toda fonte gera uma elevação de tensão. Então, o que isso quer dizer? Que a elevação ou a tensão elevada, a elevação de uma tensão, ela é igual à queda de tensão no V1, mais a queda de tensão no V2, mais a queda da tensão no V3, mais a queda de tensão em qualquer outro resistor que esteja em série. Uma outra definição para a lei das malhas, ou lei de Kirchhoff para as tensões, é que a soma algébrica de todos os aumentos e quedas de tensão em um circuito em série é igual a zero. Mesma coisa que aconteceu com a corrente. Então, eu defino um sentido, vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, da minha corrente e vou adicionando as minhas tensões, as minhas elevações de tensões e quedas de tensões igualando a zero. Como vocês podem ver aqui, a gente tem o VT, que é a nossa fonte, que é a nossa elevação de tensão. Nosso V1, que é a queda, então menos V1. A nossa queda em V2, que é uma queda de tensão em cima do resistor, menos V2, menos V3. E se tivesse mais resistores, seria menos V4, V5. Lembrando, sempre circuitos em série. Isso igual a zero. Algumas regras em relação ao LKT que devemos sempre tomar cuidado. Marcar a polarização dos dispositivos que compõem o circuito. Então, é o que eu falei para vocês agora há pouco. A fonte de tensão, ela tem a polarização do menos para o mais. Já os resistores, ele tem uma polarização inversa. Inversa ao sentido da corrente. Por isso determinada uma queda de tensão, ou ao sentido da fonte. Para todos os aumentos de tensão, fonte, atribuir sinal positivo ao valor V. Então, para todas as quedas de tensões, atribuir um sinal negativo do valor V. Uma das coisas que a gente bate o olho e já vê é o seguinte. Eu tenho uma fonte, então a minha fonte ela é positiva, ela está gerando energia. O sentido está contrário. Então, esse resistor ele está se opondo à energia da fonte. Então, é menos V1. O V2 a mesma coisa, o V3 a mesma coisa. Existe uma regrinha que o pessoal usa em relação a quando vai fazer vestibular, que é o seguinte.
O primeiro, eu escolho o sentido, e o primeiro sinal que eu encontrar, eu coloco na conta. Então, eu posso fazer menos, deixa eu pegar aqui, menos VT, encontrei o sinal de menos, mais V1, opa, encontrei, mais V2, mais V3. Esse mesmo resultado, essa mesma expressão algébrica vai também me dar um resultado igual a zero. Mas, como estamos num processo de conhecimento técnico, é muito bom e é certo pensar em entender o que é elevação de tensão e o que é queda. Para ficar bem claro, elevação de tensão é fonte, queda de tensão é resistor. Tranquilo? Isso, muitas vezes as pessoas não sabem por que precisa aprender esses conceitos. Mas dando um exemplo muito simples, você pode usar esse processo de leitura de circuitos quando você quer determinar qual que é o resistor para ligar um LED, qual que é o resistor que você quer utilizar para fazer um gatilho em um transistor, porque nos semicondutores, você não tem a resistência deles, você tem a queda de tensão em cima das suas junções. Então, a partir dessa análise do circuito das leis de Kirchhoff, faz com que a gente possa definir de forma correta e também encontrar muitos erros que às vezes não conseguimos entender. Tranquilo? Uma das coisas que precisamos aprender é que o nível do técnico, o nível do especialista, ele está relacionado à quantidade de ferramentas que ele conhece. E a nossa ideia aqui é essa. Não é simplesmente você pegar um código, copiar, compilar e dar certo. Aqui nós precisamos entender por que funciona, como que funciona, mas de forma simples, não sendo muito complexo, mas que a gente possa ter autonomia de quando está desenvolvendo, nós possamos conseguir melhorar aquilo que estamos fazendo ou então arrumar caso tenha algum problema. Beleza? Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.